Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração, que está incluído no quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia, as 7 cartas do Apocalipse. E hoje eu vou falar a respeito da igreja de Sardes. Só que antes, eu vou dar um recado que amanhã, pessoal, vai ter a live, viu? Vai ter a live da Hora do Elogio. Eu vou estar fazendo um resumo de todas as matérias que eu inseri nesse quadro, tá bom? Não sei se vai ser todas, não lembro de todas, mas as que eu lembrar, eu vou estar falando aqui e eu vou estar recordando, né, exatamente, né, o que eu inseri como matéria nesse quadro, a Hora do Elogio, tá bom? É amanhã, não perca que será imperdível. A Hora do Elogio. Quando é para elogiar, eu simplesmente o elogio. Vamos lá. A palavra de Deus diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que diz: E ao anjo da igreja, que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome que vives, está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, o guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminam suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Bom, gente, a igreja de Sardes, como nós lemos aqui, é uma igreja que eu posso, assim, classificar como a igreja de Denorex. Os mais antigos vão se lembrar que tinha um comercial de sabonete lá para os anos 70, início dos anos 80, que se chamava Denorex. E tinha um bordão: parece, mas não é. Pois é, a igreja de Sardes era assim. Era uma igreja bonita, linda de se ver, mas era uma igreja que parecia que estava no centro da vontade de Deus, mas por fora, não, mas por dentro, era uma igreja morta espiritual. Era uma igreja que não tinha empolgação do Espírito. Não tinha empolgação, não tinha vida. Imagino eu, não está escrito aqui, que o Espírito Santo não estava lá. Mas era uma igreja de aparência. Eles conseguiam aparentar ser uma igreja fervorosa, mas que na realidade era uma igreja morta espiritual. Igreja de Denorex. Parece, mas não é. Era assim a igreja de Sardes, né? Tanto é que Jesus fala aqui, ó: Eu sei de tuas obras, que tens nomes de que vives está morto. Aqui está falando de conduta espiritual, irmãos.
E tem muito crente assim. Você vai conversar com o camarada fala de Deus, fala que crê em Deus, fala que crê em Jesus, fala que crê no Espírito Santo, mas lá dentro, ela está dizendo assim: eu só estou na igreja porque o pastor me cobra. Quando eu ouço as pregações, eu não sinto a presença de Deus. Quando ouço os louvores, eu ouço como se estivesse ouvindo uma música secular. Uma MPB, um samba, um rock. A igreja de Sardes era assim. Era dessa forma. Procedia de um jeito, mas que na realidade não tinha nada. Nada de bom para se aproveitar. Só que aí, o versículo 3 fala, o Senhor recomenda a igreja de Sardes: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É por causa desse esfriamento espiritual. Sabe? Sabe quando você vai num culto e se só vê barulho? Sabe? A pessoa vai lá, louva a Deus, ministra, toca os seus instrumentos, pega o microfone, sabe? Mas você não encontra nada de bom na questão, nada de unção na pessoa. A igreja de Sardes era assim. Era uma igreja que acreditava em Deus. Era uma igreja que fazia tudo bonito na casa do Senhor, mas não tinha unção. E hoje não está diferente, irmãos. Tem muitas igrejas que quando vai dirigir os seus cultos, você não encontra nada de unção. Você não encontra a manifestação do Espírito Santo. Uma igreja morta. Até bater palmas a pessoa proíbe. Até bater palmas. Até hoje tem igrejas assim. Sabe? Homem não pode usar bigode. Cara, isso é inaceitável, cara. Uma vez o meu pai foi numa igreja aí famosa. Não vou falar o nome aqui, por questão de ética. Mas é uma igreja que você conhece. Ela é famosa. O pastor de lá não deixou meu pai entrar só porque... Não, irmão, aqui não pode... Homem aqui não pode usar bigode. A igreja de Sardes era assim. A igreja de Sardes se preocupava muito com luxo, sabe? Com tudo que está ao redor dentro da igreja. A igreja de Sardes, irmão, quando pregava bonito. Mas tudo por aparência, irmãos. Igreja de Enorex. Parece, mas não é. E tem muitas igrejas que estão dessa forma, irmãos. Parece que tem a unção de Deus. É aquilo que o pastor Vanderlei pregou no sábado lá na igreja. Avivamento estético. É a igreja de Sardes. Parece que, sabe, todo mundo está sentindo a presença de Deus. Parece que o ministro lá que está ministrando
tanto a palavra como o louvor, parece que está se transmitindo o poder de Deus. Mas é tudo uma aparência, irmãos. Quando você vai ver, é tudo barulho. Avivamento estético. É o que está acontecendo. O pastor Vanderlei frisou muito bem na ministração. E isso está na minha cabeça até agora. Avivamento estético. Igreja de Sardes. Irmãos, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não vou me estender muito. Eu não vou falar aqui versículo por versículo. O que me chamou a atenção é esses 8 primeiros versículos aqui. Amados, se você tem ido na igreja vestindo uma capa de crente, ainda que você está vendo a tua igreja sendo revestida do poder do Espírito Santo, e você não tem conseguido, irmãos, não sei se é por causa do pecado que você cometeu, que você tem cometido, ou porque simplesmente você só quer ir lá só para marcar presença. Ah, eu tenho que ir todos os dias nos cultos. E não sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Lamento te informar, irmão. Você está vivendo uma vida de aparência na presença de Deus. Você está sendo um crente morto, como era a igreja de Sardes. Não eram todos. Porque aqui, no versículo 4 diz assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas. Minoria. Outra coisa que me chamou a atenção aqui. Irmãos, nunca vai atrás da maioria, irmãos. A maioria, geralmente, são cristãos frios e mortos espiritualmente. Não querem vida com Deus, só vai lá só para curtir, só para curtir o modernismo que está sendo instalado nas igrejas. Vai lá porque se não for, o pastor vai cobrar, o líder de departamento vai cobrar. Irmãos, não seja esse tipo de crente, pelo amor de Deus. Seja como essas algumas pessoas, eu vou ler aqui, ó. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Sabe o que é isso? Pessoas que se santificam. Pessoas que não vão lá por costume, por rotina. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. As pessoas iam no templo por rotina. Ah, eu estou acostumado a ir todos os dias, eu vou. Só que unção de Deus que é bom, nada. Igreja de Enorex. Parece, mas não é. Só que essas algumas pessoas não eram assim. Não eram crentes de Enorex. Eram crentes de verdades. Seja esse tipo de crente, irmãos. Não seja como a maioria da igreja de Sardes. Seja como algumas pessoas dentro da igreja de Sardes, que tinham dentro da igreja de Sardes, perdão. Irmão, se santifica. Eu tenho ministrado aqui. Sirva a Deus de verdade, irmãos. Não importa que as pessoas falam de você, pensam de você, ou se elas não estão se santificando. Não atente o seu olhar para isso, irmãos. Isso é perca de tempo. Antes de vocês olhar para a vida do seu irmão, se santifique. Faça a sua parte. Faça como essas algumas pessoas aqui. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Jesus falou aqui, ó. Comigo andarão de branco.
porquanto são dignas disso. Irmãos, você não quer prazer maior do que ser elogiado por Jesus? É muito melhor, irmãos, porque os crentes de Sardes buscavam elogio nos homens. Daí você vê a confirmação do início desse trecho, desse texto aqui. Não, irmãos, não vamos ser crente de Denorex. Não vamos viver de aparência, irmãos. Parece, mas não é. Não, irmãos, vocês têm que ser. Vocês têm que parecer e ser um crente genuíno na presença de Deus. Um crente vivo, com um avivamento do Espírito, e não um avivamento estético. Viu? Se você agir dessa forma, irmãos, vocês estarão no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amanhã eu vou estar falando sobre a igreja de Filadélfia. Não perca, que será imperdível. Amém? Esse foi o quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia. As 7 cartas do Apocalipse, hoje sobre a igreja Denorex Sardes.